Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares, falando de São Paulo, hoje 18 de dezembro de 2018. Eu escolhi um tema para este vídeo que é sobre de Samuel para o presidente Bolsonaro. Não é nenhuma psicografia, nenhuma carta psicografada, não. É apenas parte da vida de Samuel que eu tomo e que quando pensei nos problemas, na questão familiar do presidente Bolsonaro, que vai governar o Brasil tendo um filho no Senado e outro na Câmara Federal, logicamente me veio este pensamento. Espero muito que seja útil para quem aí puder assistir e levar em consideração. Mas, por analogia, eu também pensei no tocante à igreja, em que muitas pessoas condenam a sucessão familiar e dão um nome pejorativo com questão a respeito disso. Bem, eu particularmente eu não sou contra a sucessão familiar na igreja, no pastorado da igreja, na presidência da igreja. Não obstante, eu acho que em tese é uma questão perigosa que requer cuidados, não somente da parte daquele que preside, daquele que exerce o pastorado numa igreja ou em um ministério, como também no tocante àqueles que irão suceder por conta disso, não é? Pois bem, vamos falar primeiro sobre igreja, aí eu entro na questão do presidente Jair Bolsonaro, o que eu pude extrair que eu considero importante no tocante à vida de Samuel. Pois bem, no caso de sucessão, que chama de sucessão hereditária, não é? De pai para filho, com relação à igreja, claro, quero falar agora com relação à igreja especificamente, eu tenho aqui diante de mim o texto de Eclesiastes, capítulo 2, e o verso 17 ao 21, que diz o seguinte: foi assim uma elucubração, sabe, aquele momento do sábio, ao escrever e pensando na vida, em tantas coisas que são importantes, que a gente tira muitas lições importantes. Então, nesses versos que citei aqui, 2, 17 a 21, de Eclesiastes, ou o eclesiástico, não é? Pois bem, dizem: por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei o meu trabalho, todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, ele vai se apoderar, se assenhorear de todo o meu trabalho que realizei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Tudo isto é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento, destreza, e contudo vai deixar essa porção para alguém depois dele que não trabalhou. E também isto é vaidade e um grande mal, foi o que ele considerou. E não é verdade o que ele disse? Então tem uma outra tradução que, claro, expressa de uma forma um pouco diferente, mas levando para o mesmo sentido, em que você acumula riquezas, bens nesta vida e não sabe se quem vem depois de você, se é sábio, se é tolo, se vai aumentar, ampliar essa riqueza ou simplesmente vai destruí-la, não se sabe. Então perceba o que eu vou dizer agora. Eu estava até pensando na questão do ministério Billy Graham, que durou aí décadas e que hoje o seu filho é quem toma conta desse ministério. Ele deixou para o filho, está lá ele cuidando. Qual é o problema de nós deixarmos um ministério, um trabalho, uma igreja em que nós nos empenhamos para uma pessoa teoricamente ou tecnicamente desconhecida, que às vezes não revela tudo aquilo que está no coração? Que eu já vi muitos casos em que pessoas que receberam responsabilidades
Depois é que foi revelar o seu lado iníquo, o seu lado mau. E aí já é dado, está feito, está lá na mão do sujeito. Bem, no tocante ao ministério de igreja é isto. Se o pai tem filhos que são pastores, não é? Eu estava me lembrando no caso da Constituição de Israel, o sacerdócio, tribo de Levi, Arão, irmão de Moisés, os filhos Nadab e Abiú, que morreram lá diante do altar por terem levado o fogo estranho, filhos de um homem que assumiu o sacerdócio, não é? Pois bem, agora veja bem, o sumo sacerdócio, agora veja bem, no caso do pastorado, você vai para uma cidade, você sacrifica a mulher, sacrifica filhos e edifica um ministério, evangeliza, ganha vidas, a obra vai aumentando, você aumenta também o lugar de culto, porque para que as pessoas todas possam estar ali junto com você, ouvindo a palavra. E aí você tem filhos, os filhos crescem na igreja, e aí aquelas diferenças, uns têm um bom comportamento, sabe o papel do pai perante a igreja e vai procurar corrigir-se e conduzir-se de uma maneira que glorifique a Deus, que seja realmente benéfico para o trabalho do pai. O pai envelhece, não tem mais condições de dirigir o trabalho, quem ele vai transferir a responsabilidade ministerial? Para mim, se fosse comigo, para os filhos, mas isso não é transmitir poder hereditário, transformar a igreja num patrimônio. Não vejo nada disso. O que eu vejo é um trabalho, uma responsabilidade que você vai prestar contas a Deus. Certamente quem vem depois de você, se for filhos ou não, vai também prestar contas a Deus, porque o que é importante, acima de tudo e além de tudo, é que a igreja perceba nos seus filhos capacidade, vida de equilíbrio, vida equilibrada, temor a Deus, obediência, habilidade no trato com as coisas, respeito com a igreja, tem condições, percebe-se uma chamada no coração. Se é isso, Deus abençoe, vai em frente. Não é pecado, não. Ninguém consegue um texto da Bíblia que diga que isto seja pecado. Pois bem, vamos lá. Caso de Samuel, presidente Bolsonaro, tem 2 filhos, e a gente viu que às vezes alguns falam demais, às vezes falam que não deve, em hora imprópria, em local impróprio, não é como aquela fala do Flávio Bolsonaro de fechar o Supremo Tribunal Federal com apenas um homem, foi mais ou menos isso, né? Numa sala de aula, quando o sujeito está totalmente sem preocupação com qualquer assunto mais sério em relação à sua condição de parlamentar ou já de um homem eleito, e todo mundo bate forte nisso. Recentemente já houve outros problemas também, em que o presidente Bolsonaro precisou tomar posição. Aí eu me lembrei de Samuel. Samuel, quando foi abrir mão do seu cargo, já velho, tudo, ele chamou o povo de Israel, está lá em 1 Samuel capítulo 12, verso 1 a 5, e disse o seguinte: eis que ouvi a voz em tudo, quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois eis que o rei vai adiante de vós, e eu já envelheci e encaneci, e eis aqui os meus filhos estão comigo, convosco, com vocês, e tenho andado diante de vocês, de vós, desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Aí ele vem: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, de quem tomei o boi, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido o suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. E ele, o povo, lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido, seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha, Deus é testemunha, que Samuel era um homem probo, era um homem íntegro, um homem que tinha uma posição de nobreza diante de Deus e dos homens, desde criança, foi um servo fiel. Então o presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem filhos que têm responsabilidades públicas, parlamentares, que vão certamente estar lá diante
da Câmara Federal ou do Senado. E o povo tem que saber que o senhor é o presidente da República e não responde pelos atos dos seus filhos. O senhor é o chefe do executivo. Eles respondem à presidência da mesa do Senado e à presidência da mesa da Câmara Federal. Não tem nada a ver, mas uma coisa, que Deus abençoe, que o senhor possa realmente compreender que a sua responsabilidade não lhe permite, se isso fosse o caso, não é? Até aqui não, acobertar qualquer tipo de impiedade praticada pelos seus filhos. Isto não poderia acontecer, sob pena do senhor ser reprovado diante de Deus, pois quero que saiba que o presidente da República, o rei, e vocês conhecem toda a história, não apenas do povo de Israel, mas de outras nações a quem Deus interferiu em determinadas situações. Deus está no céu e nós estamos na terra. Então significa dizer o seguinte, para nós fecharmos este pensamento. Acredito que a imprensa, de um modo geral, que as pessoas que escrevem nas redes sociais precisam aprender a separar, como diria, o joio do trigo. Não estou chamando os filhos do presidente de joio, apenas mostrando que esses fatos precisam ser separados, de tal maneira que eles serão julgados em suas câmaras por aquilo que fizerem, mas o presidente da República só responde por aquilo que ele fala, aquilo que ele faz e mais ninguém. Portanto, o que é que eu posso desejar ao presidente da República, Jair Bolsonaro? Que Deus abençoe o seu trabalho como representante da nossa pátria. Muitas lutas virão, ameaças, fakes, pronunciando aí qualquer tipo de um esfriamento de relação, ou até mesmo de atitude mais grosseira dos países mais fortes. Não interessa, isto aqui é Brasil, é terra nossa, o senhor é o nosso presidente da República, temos uma soberania, temos uma Constituição e queremos este país livre, totalmente livre de todo tipo de corrupção. Portanto, que Deus o abençoe, que Deus abençoe o nosso povo. Este é o meu pensamento, segundo a palavra do Senhor. E falo com responsabilidade. No tocante a ministério, não importa se é filho, se é um pastor que vai substituir aquele que edificou aquela obra, aquele ministério, aquele trabalho naquela cidade, isso não importa. O que importa é a doçura, a leveza com que o trabalho de Deus é conduzido, sabendo que a obra é do Senhor e o nosso trabalho não é vão diante dele. E quanto ao governo do nosso país, que Deus abençoe o nosso presidente, e quero acreditar que o povo brasileiro está apoiando em todos os sentidos e desejando a mesma coisa, que haja paz na nossa nação, que haja prosperidade. Isto não vai impedir a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Todavia, certamente poderá aliviar um pouco a pressão social que sobre o povo e sobre nós é exercida e que causa doenças e traumas e tantos problemas na área da psique. Deus os abençoe, grande abraço a todos e que este vídeo seja útil para a sua interpretação, para o seu entendimento.